Oi, boa tarde a todos. Esse é um momento muito oportuno porque a função essencial do Talks é inspirar você. E para inspirar você, nós precisamos nos esforçar aqui na frente para ser algo relevante. Relevante para você. E para mim também, evidente. Eu nasci numa família classe média, no interior de São Paulo. E meus pais vieram para cá em 85, no busca de comprar uma fazenda, aquelas coisas que vocês já conhecem. E eu vim para cá, fui morar em Ji-Paraná. Eu tinha 5 anos de idade. E eu lembro que eu tinha vários amigos, mas aqueles que eram mais simples, economicamente falando, eu gostava demais. Porque eles contavam para mim histórias incríveis, incríveis. Eles tinham uma vida difícil. E eu achava aquilo tão interessante, tão interessante. E quando eu olhava para mim, eu falava, eu tenho tudo. Que chato ter tudo. Parece paradoxal, isso é ridículo falar. Mas é verdade. E eu lembro que eu sempre estudei em escola particular. E eles em escola pública. E eu falava, como deve ser legal estudar numa escola pública. Eu lembro que um dia, a mãe não me ouvia sobre isso. Mas a minha avó ouvia. Vovó é uma bênção, né? E ela falou assim, o que você quer? Eu falei, vovó, eu quero estudar na escola pública. Eu tinha 9 anos de idade. Eu lembro que fui para uma fila na escola pública para conseguir uma senha, para conseguir me ingressar. Ficamos na fila, eu e a vovó, uma madrugada inteira. E na semana seguinte eu consegui me matricular na escola pública. O ano virou, começamos as aulas, e eu fui para a escola pública porque eu queria ter histórias interessantes. E chegando lá, na 3ª semana de aula, eu tive que ser escoltado para sair da escola, porque eu estava na escola pública, mas todo mauricinho. E eu não tinha entendido muito bem isso, porque eu achava legal ouvir as histórias de pessoas muito simples, mas eu não era simples. E eu comecei a perceber que uma coisa é quando eu ouço pessoas, outra coisa é quando eu me envolvo com elas. Aquilo ficou na minha cabeça. E eu sempre tive amizade com pessoas muito simples. Porque eu gostava muito de ouvir as histórias. E eu achava que a vida era muito mais interessante. Passou-se o tempo, eu cresci. Continuei na escola particular. Estudei, me formei. Fui para fora do Brasil. Fiz marketing, publicidade. Mestrado. E durante o doutorado em São Paulo, estado aqui pela Unir, eu estava dando palestra para um grupo de jovens sobre drogas. E eu lembro que acabou a palestra, uma pessoa me chamou e falou assim, Modesto, nós vamos fazer um trabalho voluntário na África. Bora conosco? Eu falei, África? Não, é mais gostoso aqui. Tem ar-condicionado, microfone, telão, todo mundo alimentado. Ah, como é mais legal assim. Mas aquilo ficou na minha cabeça e eu me lembrei da minha infância, onde eu achava interessante a história de pessoas muito simples. E eu fui para a África, Guiné-Bissau, um dos 3 países mais pobres do mundo. E chegando lá, eu achei que eu ia ensinar muita coisa. E eu fui falando, eu vou ensinar isso. E claro, eu só fui aprender. E eu lembro que... Dá para passar? Eu lembro que eu encontrei essas crianças, elas são exatamente assim. A barriga está vazia, mas tem sorriso no rosto. E a África, as crianças, elas brotam do chão, porque elas são milhares. São muitas, muitas, muitas. E elas abraçam você e elas têm uma expressão que a gente não está acostumado a ouvir aqui. E elas falam, tio branco, tio branco, tio branco. E elas grudam, abraçam, e você tem tanto amor e miséria, mas um sorriso no rosto. Naqueles dias eu percebi que eu não entendia o que era contentamento. Que talvez eu era um moço mimado, que era inquietado por algumas coisas da vida alheia, mas não tinha me envolvido ainda. E comecei a caminhar, ficamos num alojamento, 37 pessoas, uma casa de 40 metros quadrados. Eu dividia um colchão de solteiro com 4 pessoas. A gente comia uma vez por dia, faltava tudo. E eu comecei a perceber que eu era muito pior do que eu achava que era. Comecei a perceber que quando a escassez bate na tua porta, você pode se transformar em algo que você não tem consciência ainda. Mas eu continuei firme. Na 3ª semana da África, a gente atendia em todos os lugares. E eu não sou médico, tenho até pavor de ver um corte assim. Eu tenho muito
Sou muito sensível a isso. E na África você pode ser o que você quiser. Então de manhã eu era médico, à tarde eu era pedreiro, porque eu construía salas de aula para as crianças. E à noite eu era palestrante. Então eu tinha 3 funções no mesmo dia. E naquela caminhada ali, a gente encontra várias pessoas, crianças. E eu lembro que nesses encontros de realidades tão diferentes, eu comecei a entrar em desespero. A África, sobretudo Guiné-Bissau, porque a África é um continente, evidentemente, tem algo interessante. É escuro. Guiné-Bissau não tem energia. Então você pode chorar que ninguém vê. Da segunda semana, as fotinhas não ficaram mais interessantes, porque veio a compaixão e veio o atrito, aquela confusão de realidades distintas, e eu chorava muito. Liguei para a esposa, que ainda era noiva, e falei, eu quero sumir daqui, me tira daqui. O país só tinha um aeroporto, um voo por semana, e aquela semana tinha sido cancelado. Não tinha como sair de lá. E ainda bem que eu fiquei, restava mais uma semana de 5. Continuei ali, voltei para casa. Depois de um mês, tivemos um casamento de pompa. E todas aquelas crianças ficaram na minha cabeça para sempre. Após o casamento, eu fiz um pedido para ela que ela achou estranho. Eu falei assim, a gente pode dormir no chão? E ela não entendeu porque dormir no chão. Porque eu tinha dormido no chão durante 50 dias e eu não conseguia mais dormir na cama. E ela, parceira, lua de mel também pode ser no chão. Ficamos no chão um tempo. Enfim, aquilo mexeu com a minha cabeça de tal forma. E eu pensei, eu preciso tornar a minha vida mais relevante. Quero falar para vocês que eu conquistei tudo que eu quis na minha vida. Eu tenho 37 anos. Trabalhei em grandes empresas. Comprei tudo o que eu quis. Tenho uma boa casa. Vivo bem. Construí meu patrimônio. E no ápice de tudo isso, a confusão foi maior na minha mente. Qual é o sentido da minha vida? E qual o da sua vida? A gente fala aqui, e eu ouvi coisas grandiosas aqui até agora. Você precisa lutar pelo que você acredita. E eu comecei a perceber que a nossa geração não sabe o que acredita. Porque você é o que você acredita. E quando você entende o que você acredita, você vai ter segunda pergunta. Qual é o meu lugar? E eu te pergunto essa tarde, qual é o seu lugar? Eu fui me permitindo. Quando eu voltei de lá, eu falei, eu não posso parar. E sabe, aquele negócio de fazer o bem contagia mesmo. Porque a gente começou a andar para vários lugares. Peru, as montanhas do Peru, começamos a andar para o Iraque. Eu fui lá com os refugiados, aí ao Egito, com crianças refugiadas do Sudão. A gente começou a caminhar pelo mundo todo. E cada vez mais pessoas e pessoas querendo participar conosco. Voltei para Rondônia. E chegando aqui, eu falei assim, nós precisamos organizar. Mais de 300 pessoas passando conosco nessa coisa de fazer o bem. E fazer o bem como? A gente faz um trabalho na área de saúde e de educação. Levamos médicos, enfermeiros, dentistas. E claro, você, que talvez não é da saúde, também pode ir. Eu sempre digo assim, você pode ser o que você quiser quando você se dispõe a servir as pessoas. E tem crescido, voltei para cá, falei, precisamos nos organizar. Aí abrimos aqui em Porto Velho o Instituto Kalel. E Kalel é uma palavra grega que se chama chamado para um propósito. E as pessoas me perguntam assim, mas vem cá, esse Kalel é daqui mesmo? Aí eu falo assim, sim, é daqui mesmo. As pessoas não conseguem entender que algo tão grandioso pode nascer em Porto Velho. Hoje nós já construímos mais de 7 escolas, mais de 700 crianças que elas são patrocinadas mensalmente, mais de 500 voluntários assistidos, mais de 9 países visitados. E a coisa tem crescido cada vez mais. Sabe qual é o meu maior desafio hoje? É possibilitar mais missões, porque muitas pessoas nos procuram. Muitas pessoas nos procuram. E eu queria falar um pouquinho sobre tem muitas histórias, muito emocionante. Eu queria falar para você que eu não tenho muito tempo dessa foto aqui. Atente-se a ela. Quando eu encontrei essas 2 crianças, mudou uma chavinha na minha cabeça. Eu não estou falando contra as coisas que você tem que conquistar, não. Estou falando de sentido. Sentido, quando depois que você conquista, você ainda vai ter. Eu estava visitando casa por casa em Guiné-Bissau. Eu não sou médico, já falei isso. Levei uma mochilinha nas costas. E essa mochilinha, eu tinha remédios para dores, porque as mulheres têm muita dor nas
costas. E elas falam dor na rabada, porque elas lavam a roupa, sim, elas carregam tudo. Os homens não fazem muita coisa naquele país, só as mulheres que trabalham. Então elas têm muitas dores. E eu andando de porta em porta, com a mochilinha nas costas, e visitando as famílias e levando remédio para dores. Eu entrei numa casa, encontrei uma jovem senhora, que tinha aproximadamente 32 anos, mas ela parecia muito mais. E quando eu entrei na casa dela, tinha 2 buracos no chão. 2 buracos no chão. E num buraco estava o Adão. E no outro estava a Eva, um casalzinho de gêmeos. As únicas 2 crianças gordinhas que eu vi na África. Quando eu olhei para o chão, vi os buracos, que talvez seria o bercinho delas. Eu olhei para aquelas crianças e eu fiquei em choque. E eu pensei, o que eu vim fazer aqui? Naquele momento eu pensei, como eu vou poder mudar essas vidas aqui? E eu confesso a você que eu não tive muitas respostas naquele momento. Eu só vi um sorriso, 2 na verdade, do Adão e da Eva para mim. E eu pensei, eu não tenho roupa para essas crianças, eu não tenho comida para elas, não tenho nada aqui nessa mochila, eu só tenho remédio. Aí caiu a minha ficha. Aí eu percebi que eu não vou mudar o mundo. Você não vai mudar o mundo, você não vai mudar o mundo. Eu não vou mudar o mundo com atitudes assim. A pergunta que eu me fiz naquele momento é, diante desse mundo, se eu estou fazendo tudo enquanto eu posso. Diante daquela situação sem nada dramática de verdade naquela casa, eu tirei da mochila 2 bexigas. Chega a ser estranho, irrelevante. E eu fiz um bonequinho com a bexiga, e eu fiz outro bonequinho com outra bexiga. Dei para as crianças, elas nunca tinham ouvido aquilo. Elas não sabiam o que fazer. Colocaram na boca. E eu tirei a foto. Eu não fiz muita coisa por elas. Uma bexiga. Mas era tudo que eu tinha para mudar ou para estar naquela realidade naquele dia. E por isso que eu entendo hoje, quando Benjamin Franklin diz assim, a vida é muito curta para ser pequena. E realmente, ela não deve ser pequena. E cada dia nessa caminhada, eu quero fazer muito mais. Eu leciono na Unir hoje. Mas eu passo a maior parte do meu tempo atrás de projetos de pessoas para ajudar, para aumentar, para fazer mais e mais. E o que eu ganho? Nada, eu sou voluntário. E esse voluntariado, ele toma conta e me dá muita alegria. Começo a entender que Abraham Lincoln estava corretíssimo quando ele diz assim, os homens não têm medo de morrer. Os homens têm medo de morrer sem saber por que viveram. Muito obrigado.